Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 19 do livro O Amor como Solução. O título do capítulo é Simplicidade e Pureza de Coração. Vou ler uns trechinhos e fazer uns comentários. Então, a autora começa dizendo que dentre as características identificadoras da nobreza do ser humano estão a simplicidade e a pureza do coração. Ela diz: quando se logram conquistas intelectuais, tecnológicas, sociais, econômicas, artísticas, a bajulação envolve as pessoas e torna-se-lhes muito difícil preservar a simplicidade. Então, aqui inicialmente a gente vê dois erros, duas situações que a gente precisa evitar. É primeiro a pessoa que se desenvolve, que ganha destaque, seja lá em que área for, intelectual, social, tecnológica, que não deve deixar com que esse destaque, lhe torne arrogante. E por outro lado, que também precisa ser evitado, são os bajuladores. Aqueles que então, na verdade, tentam tirar proveito da situação de destaque do outro. Os dois aí estão cometendo erros. E aí ela diz: manter-se distante dos títulos de reconhecimento é uma forma saudável de continuar-se natural e simples. Então ela fala para que as pessoas devem buscar evitar esse reconhecimento que a sociedade dá. E aí ela fala: nada acrescentam ao indivíduo senão aplausos que passam. Então esses títulos são todos transitórios. E ela fala: a mais gratificante das distinções que se oferecem ao indivíduo que triunfou é deixar-se que perceba o significado da realização e considere o preço que lhe foi exigido, agora coroado de êxito. Então, a pessoa, ela fala, a mais gratificante distinção é o reconhecimento do trabalho feito pela pessoa. Porque, de fato, é trabalhoso, é difícil conseguir alguma evolução, seja ela em que área for, intelectual, tecnológico. Isso importa empenho, dedicação, mas que por si só, esse êxito conseguido, por si só, já é o prêmio da pessoa, é a sensação de conquista, de ter conseguido esse êxito. A soberba que acompanha inúmeros títulos e homenageados do mundo, titulados e homenageados do mundo, torna-os de difícil acesso, como se houvessem se transformado em deuses dos novos olimpos sociais e acadêmicos, distanciando-se das massas que deles necessitam. Achei bem interessante essa parte, Então, o que ela vai dizendo é que as pessoas que conseguem esses êxitos acabam se tornando distante das outras pessoas, distante das massas, e se colocam como superiores, Ela fala como deuses do Olimpo. E aí ela continua: cada criatura é o que realiza interiormente, e ela fala, e pode contribuir com naturalidade em favor das mudanças que devem ocorrer no contexto da sociedade. Então vejam, ao invés de a pessoa que conseguir um destaque se distanciar da massa, o que se propõe aqui é que ela utilize do conhecimento dela, do êxito dela, ao invés de a pessoa que conseguir um destaque se distanciar da massa, o que se propõe aqui é que ela utilize do conhecimento dela, do êxito dela, justamente para auxiliar as massas, e não o inverso. Assim têm se conduzido os espíritos nobres em todas as épocas da humanidade, Vejam que reflexão interessante. Bom, e aí ela completa: se a estranha conduta vaidosa do indivíduo no meio social, mais o é em referência ao cristão espírita que pretende servir ao mestre a quem diz amar. O discípulo não pode ser maior que mestre. De fato, veja a incoerência, Não tem nenhuma lógica uma pessoa que se diz servir
a Jesus, né, que se propõe a divulgar o Evangelho, estudar o Evangelho, tu se sentir superior, porque é totalmente incoerente. Quanto mais conhecedor da história de Jesus, mais humilde a pessoa deveria ser, porque Jesus era exatamente isso, né? O exemplo de pureza de coração e de simplicidade. Ela traz aqui um trecho do João Evangelista, assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, quanto mais a gente tem conhecimento profundo do Evangelho, mais a gente percebe o quanto nós estamos distante dele, né? O quanto ele foi grande, o quanto ele é grande, né? O Espiritismo propõe aos seus profitentes a simplicidade e a pureza de coração, a fim de que possam demonstrar pelos atos a excelência dos postulados que vivenciam. Então, a pessoa que se propõe de fato a vivenciar o Evangelho, ela deve tentar manter-se simples e demonstrar que ela vivencia pelos seus atos. Claro que não é uma tarefa fácil, muito difícil se aproximar de Jesus, mas é isso que o Espiritismo nos propõe. Ninguém como Jesus atingiu essa grandeza moral, simplicidade e pureza de coração. Bom, por fim ela fala: o Sermão da Montanha é o ápice de seus discursos, todo feito com ternura e compaixão, atraindo as multidões esfaimadas, ansiosas, sofridas, injustiçadas, sem retirar-lhes as responsabilidades que lhes pesavam sobre os ombros. Vejam, Jesus, com toda a grandiosidade dele, ele falava para as massas, para quem precisava, mas ao mesmo tempo retornando a cada um a sua própria responsabilidade, dizendo: cabe a você melhorar a sua vida, seguindo o que ele propunha. E ainda, dialogando com as inteligências mais brilhantes de Israel, a todos embaraçou quando desejaram ludibriá-lo com ciladas vergonhosas. A todos esclareceu sem jactância a respeito da sua missão e da oportunidade de que dispunham. Ao mesmo tempo, ele tinha muito conhecimento. Então, quando ele estava próximo das pessoas de conhecimento da época em Israel, ele também não se colocava abaixo, nem se colocava superior a essas pessoas, né? Ele simplesmente ensinava, sem jactância, sem arrogância, ensinava a respeito da sua missão, da missão dele, Jesus, e da oportunidade de que os outros dispunham. Então ele vinha falar o que ele se propôs a ensinar, né, sobre amor, sobre a existência de uma vida pós-morte, né, sobre uma vida espiritual, e nos ensinar que nós temos essa oportunidade de vivenciar isso, evoluindo para nos tornarmos cada vez melhores e mais felizes. Bom, esse é o vídeo de hoje, te espero no próximo.